Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar para vocês como a gente analisa um dos indicadores mais importantes antes de comprar um fundo imobiliário, o preço sobre valor patrimonial, o P sobre VP. Dominado? Vamos para cima! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo certo? Ó, então hoje o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o P sobre VP, que é uma das métricas que é mais importante quando a gente analisa um fundo imobiliário, e vou mostrar para vocês se faz sentido a gente usar isso, se não faz, tá bom? Então vamos começar. Primeiro, para quem não tem noção de nada, tá? Isso que eu tô falando é isso daqui, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho o tamanho. P sobre VP. Isso a gente chama de preço dividido por valor patrimonial. Preço, Lucas, preço é o preço de tela, tá? Então, assim, você vai comprar um fundo KNRI, tá custando R$ 130, é isso. E o valor patrimonial é tudo, é o preço, né? O valor atrás de tudo que tem dentro daquele fundo. Então, um fundo de CRIs, né, um fundo de renda fixa, o VP é tudo que está lá dentro. É um fundo de tijolo, de galpões logísticos. O VP é o preço de todos aqueles galpões logísticos, né? Então, é o preço sobre o valor patrimonial. Mas para que serve a gente fazer essa métrica? Porque o objetivo dessa métrica é avaliarmos ágil e deságil. Ou seja, o que é isso? Se o preço que a gente está pagando está mais caro ou mais barato do que o preço que teoricamente seria o preço justo, tá? Então, um P sobre VP igual a 1, teoricamente significa que o preço que você está pagando por aquilo ali que você está comprando é igual, exatamente igual ao preço de você comprar tudo aquilo lá do zero. Ou seja, de você construir tudo aquilo lá do zero, ou você comprar todas aquelas rendas fixas do zero. Então, teoricamente, aqui seria o preço justo, entre aspas, tá? Já já eu explico para vocês por que, entre aspas. Um P sobre VP menor que 1, um P sobre VP menor que 1, que isso significa? Significa que o valor patrimonial é maior que o preço que você está pagando. Então aqui, teoricamente, você tem um deságio, ou seja, traduzindo para gente que não é da área das finanças, que a gente quer da área da saúde, você está ganhando um desconto na hora que você está comprando. E aí, um P sobre VP maior que 1, você está com ágil. Ou seja, você está pagando um preço mais caro do que aquele que você deveria pagar, tá? Mas isso, só olhando isso aqui, você fala, pô, então eu vou procurar todos os P sobre VP menor que 1, vou comprar, que eu estou comprando com desconto, e futuramente ele vai voltar para 1, então eu vou ganhar dinheiro com isso, tá? Só tem que tomar cuidado. Por quê? Deixa eu mudar as corzinhas aqui. Desconto e mais caro. Por que tem que tomar cuidado? Porque o que o mercado faz, né? O mercado, o que a gente considera, né? O mercado aceita pagar um valor mais caro para fundos ou empresas, né? Para fundos que são mais previsíveis, que têm maior qualidade, que têm um histórico de sucesso. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Às vezes, você vai olhar lá, tem um fundo, um P sobre VP de 1,1, você está pagando um pouquinho mais caro naquela cota. Só que é um fundo que todo mês todo mês, regularmente, há anos, vem te pagando provento de qualidade. É um fundo que tem imóveis muito top dentro da sua organização. É um fundo que
é transparente com quem está comprando. No relatório lá eles mandam todo mês o que está acontecendo, o que não está. Então, é um fundo de qualidade extrema. Então, para mim, pensando no mercado, tudo bem pagar um pouquinho mais caro num fundo que é top, né? Agora, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês. Olha isso aqui. Deixei algumas janelinhas abertas, tá? Aqui eu tô com o site do Status Invest aberto, tá? O Status Invest é um site que a gente consegue ver é, um parâmetro geral dos imóveis. Eu deixei aberto esse fundo aqui. Se a gente quiser, vou abrir de novo aqui, ó. A gente vem do zero, CNES 11, tá? E aí a gente desce um pouquinho, ele custa R$ 22. Aí a gente desce um pouquinho, a gente consegue ver a métrica aqui. Ó, 0,25 de PVP. Ou seja, tá tendo um desconto, um deságio de 75%. Aí você fala, pô, vou comprar logo esse CNS, tá? Eu vou comprar logo, porque assim, quando melhorar esse deságio, eu vou ganhar, lucrar pelo menos 75%, né? Tô comprando imóvel 75% mais barato, óbvio que eu vou comprar. Qual é o problema disso? Tá? Igual o mercado aceita pagar mais por produtos bons, ele paga menos por produtos que não são tão bons. Então, CNS, a gente vem para o portfólio dele aqui no Status Invest mesmo. Não vou nem abrir o site de relação com o investidor. Ele tem somente um imóvel. Então, se você ainda não assistiu a aula de fundos imobiliários, eu recomendo, vou deixar no card aqui. Por quê? Porque a gente preza por fundos imobiliários que são multi-imóveis, multi-inquilinos e multi-lugares. Multi. A gente não quer só um, porque se der problema nesse imóvel especificamente, a gente já tem um problema no nosso fundo imobiliário inteiro, né? A gente quer diminuir o nosso risco, certo? Então aqui a gente vê que ele tem um imóvel e a vacância desse único imóvel, ó, 54%, tá? Eu explico também o que é vacância nessa outra aula, tá? Então, se não viu, vá dar uma olhada. Tá? Então, assim, a gente vê que é um fundo completamente com problema, deficitário. E se caiu 26% aí nos últimos 12 meses, para ter uma noção. E se eu faço um filtro e seleciono exclusivamente pelo PVP, aí eu já tenho um problema, tá? Então, é uma métrica que a gente olha sempre, avalia, pô, tô comprando barato, tô comprando caro, mas tem que tomar uns cuidados, porque o mercado, ele aceita pagar mais no que é bom e ele paga bem menos no que não é tão bom, tá? Então, você tem que realmente avaliar se é uma oportunidade ou se é uma correção de mercado aí por conta da qualidade do ativo, certo? E aqui o PVP, ele tem o P sobre VP. Deixa eu voltar aqui na. Opa! Ele tem umas observações que eu vou fazer para vocês aqui. Porque ele é diferente em fundos de papel, que são os fundos de renda fixa, né? Para os fundos de tijolo. Por quê? Porque o fundo de papel, o que acontece com o fundo de papel? Fundo de papel, então, é aquele fundo que compra várias rendas fixas, igual a gente já conversou antes, e todo mês os fundos de papel reportam em seus relatórios o valor patrimonial dos seus ativos. Então, é muito fácil a gente ver um valor patrimonial justo. Ou seja, o P sobre VP nos fundos de papel é uma métrica excelente. Se ele está igual a 1, você realmente está pagando um valor justo por ele. Se está abaixo de 1, você realmente está pagando um valor mais barato por ele. E já já eu vou te mostrar que nos fundos de tijolo não é exatamente dessa forma.
Tá? Então, deixa eu abrir aqui de novo. Olha aqui, eu vou voltar lá para nossa página. E aqui eu deixei aberto um fundo que é o fundo, o relatório mensal do fundo IRDM11. Ele é um fundo de papel, tá? E aí a gente desce, aqui a gente consegue ver a carteira do fundo, né? Quais CRIs, quais rendas fixas tem dentro desse fundo. E ele, ó, tem bastante renda fixa. E vocês veem que aqui na posição ele coloca o valor patrimonial de cada uma delas, porcentagem do patrimônio e quanto eles têm em cada uma dessas, tá? Então, o que que acontece? No final aqui você consegue saber exatamente o valor patrimonial do fundo em CRIs, né? E depois tem uma parte, nesse fundo especificamente chama a parte de FII, que você vai conseguir ver aqui. Então, você consegue saber exatamente quanto que é o valor, quanto é o valor patrimonial desse fundo. Então, se a gente vai lá no Status Invest, vou usar esse site para a gente ver, e coloca IRDM11, que é um fundo de papel, por exemplo, está pagando um yield de 11,8%, que nos fundos de papel é a forma como remunera o acionista através do pagamento de proventos, tá? E a gente vê que o P sobre VP está 0,91, ou seja, tem um desconto, um deságio de 9% no valor daquele valor patrimonial que a gente acabou de ver, tá? Então, se você comprar hoje, a tendência é que ele corrija para 1 no longo prazo, tá? E continue pagando os dividendos, porque a rentabilidade dos fundos de papel vem através do pagamento de proventos, tá? Ao contrário do que a gente vai falar nos fundos de tijolo. Por quê? Fundos de tijolo, a gente está falando de imóveis próprios, a gente está falando de imóveis que existem fisicamente. E a gente não consegue fazer uma avaliação minuciosa do preço desses imóveis todos os meses, né? Então, tijolo, a gente não consegue saber o valor patrimonial exato todos os meses. Então, o problema disso é que pode haver uma defasagem nessa métrica. Como assim, Lucas? Estou entendendo absolutamente nada que você está falando. Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente vem aqui, eu deixei aberto aqui um relatório gerencial. Não, deixa eu mostrar. Na verdade, vamos fazer assim, ó. HGLG11. HGLG11 é um fundo. Ó, eu troquei aqui, tá, gente? HGLG é um fundo de logística. Hoje cotado a R$ 159, tá? A gente vem aqui e vê que o valor patrimonial por cota é de 153, então a conta seria 159 dividido por 153. A gente chega num valor patrimonial de 1,04, ou seja, ele está sendo cotado a 4% mais caro do que o seu, do que tá sendo, o preço para comprar está 4% mais caro do que o seu valor patrimonial, certo? Aí a gente vê, isso pode ser por conta da qualidade do fundo? Pode. Porém, tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração nesses fundos de tijolo. E como a gente vê isso? A gente vê aqui, ó, esse é o site do Relação com o Investidor do HGLG. A gente vem aqui e abre o informe anual, tá? Eu já baixei, vou abrir aqui para a gente ver. Esse é o informe anual. Você vê que ele é um informe que ele é... que ele não é aquele informe bonitinho, mensal, que a gente avaliou nos outros vídeos, né? Se você ainda não viu também os vídeos sobre análise de fundo, eu vou deixar um link aqui no card, certo? Você vê que ele é um informe realmente para passar informação. Então ele coloca aqui os dados do fundo, tudo mais. E uma informação importante que a gente tem uma vez por ano, é essa daqui, ó. Essa daqui, valor contábil dos ativos dos fundos imobiliários. Então, a gente só tem o valor real, exato, do valor patrimonial dos fundos uma vez por ano. Então, aqui, Master Labs é esse valor,
em Rio Claro é esse valor, em Blumenau é esse, em Vinhedo é esse, em Extrema é esse. E aí, todo ano, vai uma pessoa lá fazer a avaliação dos imóveis do fundo. Tá? E aí eles colocam aqui percentual de valorização ou desvalorização nesse período. Então, se valorizou, aqui não teve tanta mudança no fundo do HGLG nesse ano especificamente. Aqui você vê que esse ativo aqui do Cone G06, ele valorizou 0,7%, tá? Então, o que que acontece? Nesse exemplo especificamente, a gente tem, deixa eu desenhar aqui para vocês, ah, um valor do, que é o, ixi, P sobre VP, certo? Só que a gente não tem o valor exato do nosso VP. Você viu ali que no relatório do HGLG, quando ele fez a vistoria, o valor patrimonial subiu, certo? Então, o que que tem que acontecer com o preço para a gente continuar mantendo aquele valor de 1,02? O preço tem que cair. Se o preço não cair, o P sobre VP cai. E o que que isso significa? Que aquele valor que estava em tela de P sobre VP, às vezes ele é superestimado. Por quê? Porque porque você investiu o ano inteiro naquele imóvel, porque aquele imóvel se valorizou, porque o local do imóvel que você tem é um local bom, o metro quadrado se valorizou. Então, com o metro quadrado se valorizando, o valor patrimonial daquele fundo aumenta. Se o valor patrimonial daquele fundo aumenta, teoricamente, o P sobre VP que você está pagando não é aquele, é um P sobre VP menor. Então você não está pagando ágio, tá? Você está pagando ágio sobre um valor que foi vistoriado no ano anterior e não nesse ano especificamente, entendeu? Então, por isso, o P sobre VP em fundos de tijolo não são tão eficientes quanto em fundo de papel. Em fundo de papel é muito mais eficiente do que em fundos de tijolo. Sucesso, pessoal! A última coisa que eu queria passar para vocês hoje é, mas antes de passar, por favor, segue a gente no Enfim, no Instagram, se inscreve no canal, porque a gente está começando, precisa da ajuda de vocês, tá? Faz um comentário, manda um videozinho para um amigo, para a gente conseguir trazer mais informação todo final de semana. Dominado? Então, voltando. A última coisa que eu queria passar para vocês é FOFs. FOFs. Para quem não sabe, FOFs são fundos de fundos. Então, são fundos imobiliários que compram outros fundos imobiliários, né? Funds of Funds, chama. E aí, qual é o problema do FOF, né? Às vezes você paga uma taxa de administração em um fundo e tem que pagar uma taxa de administração do FOF. Então você paga taxas sobre taxas, que a gente fala. Porém, tem uma coisa que a gente não leva tanto em consideração, que é o P sobre VP dos FOFs. Isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu abri aqui no site do Status Invest um outro fundo, que é o Kizu 11. O Kizu 11 ele também é um fundo imobiliário, é um fundo imobiliário com outros fundos imobiliários dentro. Tá? Ele custa R$ 8,38. Você compra um fundo já diversificado, bem diversificado, por esse valor. Se você é uma pessoa que ainda não estudou e está querendo começar, é uma opção. Às vezes ela não é a melhor do mundo para quem já está estudando e tudo mais, mas para quem está começando é uma opção viável. Mas aí você desce e vê o valor sobre valor patrimonial. A gente vê que tem um deságio aí de 8%, certo? Só que aí a gente vai lá no portfólio, a gente olha o portfólio do Kizu, a gente vê que o Kizu tem vários fundos imobiliários dentro, HGRU, BRCO, KNRI, HGBS, então tudo isso aqui o Kizu comprou, tá? Tem um monte de dinheiro investido, tem 15 milhões investidos só em HGRU, então ele tem vários fundos, tá? E aí eu peguei um exemplo aqui, que é o Canip, tá? O Canip, aqui ó, o Canip é um fundo de papel, tá? O Kizu tem 11 milhões e 800 mil reais dentro comprados em Canip.
E vocês lembram que que o Kizu estava sendo cotado com PVP de desconto, né? Aí a gente vai no Canip, que é um fundo de papel, ou seja, o PVP é uma métrica boa. A gente desce aqui no Canip e olha, mais um desconto, tá? Então a gente vê que tem um desconto sobre desconto. Então, no final das contas, o valor que você está pagando de fato nessa cota do Canip deixa eu abrir para vocês aqui a calculadora. Você vê que o Canip tá a 0,94 e o Kizu tava quanto? E o Kizu tava a 0,92. Então você faz vezes 0,92, você tem menos um desconto aí de um PVP com deságio de 13% aí nas cotas do Canip que você estava comprando. Óbvio que não é em todas os fundos do Kizu que vão estar descontados, alguns vão estar com ágio, alguns vão estar com deságio, mas tem essa vantagem aí para quem está escolhendo começar com os fundos de fundos do desconto sobre desconto. Certo, pessoal? Então o que eu queria passar para vocês era isso, tá? O PVP é uma métrica importantíssima que a gente tem que dar uma olhada, mas tem essas observações que a gente tem que fazer antes de realmente comprar ou não o seu ativo. Dominado, por favor, não esquece, segue a gente lá, dá aquela moral. Estamos começando, precisamos de vocês, certo? Muito obrigado, fiquem com Deus, obrigado e tchau!